tirando ele. Dando início à sessão do Tribunal Regional Eleitoral, saudando a todos os colegas, começando com o nosso estimado vice-presidente, corregedor eleitoral, o desembargador Francisco Jamech, os desembargadores eleitorais Miguel Ramos, Gerson Fischmann, Amadeu Butelli, Oyama de Assis Brasil Moraes e o desembargador federal Orvalli. Uma saudação ao doutor Fábio Venzon, nosso procurador regional eleitoral. Saudação à doutora Ana Gabriela, que hoje nos secretaria, em nome de quem são todos os funcionários da casa. E uma saudação à nossa assistência, muito especial à nossa assistência. E dando início aos julgamentos, o primeiro da pauta, ele retorna à mesa, é o recurso eleitoral número 425/92, de Paim Filho, relatoria do desembargador Amadeu Butelli, que havia pedido a suspensão do julgamento e hoje o traz novamente à mesa. Desembargador Butelli. Bom dia, senhor presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os integrantes da Corte. Uma saudação ao doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, a doutora Gabriela Veiga, nossa diretora-geral, que secretaria os trabalhos, em nome de quem cumprimento todos os servidores deste Tribunal Regional Eleitoral. Uma saudação também à nossa assistência. Senhor presidente, retorna à pauta este expediente que eu pedi a suspensão de julgamento para exame de uma circunstância levantada pelo doutor Fábio Venzon na sessão passada, no tocante à transferência de um valor de R$ 1.000 recebido pela candidata do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que ela transferiu para a sua conta corrente de campanha outros recursos. E com esta verba, acabou fazendo pagamento das despesas de contabilidade envolvendo a já conhecida empresa Essent Jus e também, como ocorreu em vários casos no município de Paim Filho, envolvendo também a empresa Organizações Contábeis Cavalete Limitada. Não é o primeiro caso que examinamos, onde houve a expedição de notas fiscais de parte da Cavalete e também de boletos bancários e comprovações parciais dessa despesa com Essent Jus para integralizar os R$ 650. Essas notas, não só neste caso como nos outros, de parte da Cavalete, acabaram sendo canceladas e ficou a descoberta a comprovação de R$ 455, correspondente à parte desse pagamento dessas despesas contábeis. Muito bem. O doutor Fábio, com muita propriedade, levantou a questão que envolvia uso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e, por isso, a fiscalização deveria ocorrer com maior rigor. Em princípio, cumpre que se consigne que o juiz eleitoral de primeiro grau sequer abordou esta questão no ato sentencial. Não é possível analisar tal falha em prejuízo da candidata. Observo que o recurso aqui é apenas de parte da prestadora e não há uma possibilidade de agravamento da sua situação posta em primeira instância. Não obstante isso, entendo pertinente a análise também sobre a ótica levantada pelo Dr. Fábio. A contratação da Essent Jus foi da ordem de R$ 650, está comprovado no ID 29588483 e parcialmente comprovada com a nota fiscal 5932 de R$ 195 da Essent Jus. Aquela nota de 455 já foi objeto de referência, foi cancelada pela Cavalete. Então, ficou a descoberta a comprovação desse valor, desta nota fiscal da Cavalete. O cancelamento dessa nota fiscal não permite que se vincule a uma despesa eleitoral autônoma, não declarada na contabilidade, de forma que entendo que, em razão disso, não deve incidir o dever de recolhimento, por não se tratar de recurso de origem não identificado. Temos a identificação da origem, conforme referi inicialmente.
É certo que se trata de recurso público e a relevância na fiscalização é redobrada. No entanto, impõe reconhecer que os R$ 455 permanecem sem comprovação fiscal idônea, conforme determina o artigo 60, caput da Resolução 23.607 de 2019. Não obstante, entendo manter minha posição quanto ao afastamento da ordem de recolhimento contida na sentença. Conforme examinado em outros casos de pai em filho, inclusive onde a empresa Cavalete possui sua sede, diga-se de passagem, esta Cavalete é associada da Essent Jus. E a candidata, a Cídia, contratou também as despesas com este escritório de contabilidade, com a nota fiscal 132, na ordem de R$ 100. Isto também não foi objeto de apontamento algum de parte da análise técnica e tampouco do magistrado sentenciante. De forma que entendo verossímil, como ocorreu nos outros casos da mesma localidade, pai e filho, a alegação de equívoco na emissão dessa nota fiscal, equívoco este não imputável à candidata. É certo que o contrato de prestação de serviços com a Essent Jus não foi trazido aos autos. Também não se tem notícia da forma de pagamento lá estabelecida. Certo é, entretanto, que este pagamento de R$ 650 do total dessa despesa com a Essent Jus foi quitado mediante um boleto bancário quitado por transferência bancária com CNPJ devidamente comprovado da Essent Jus no recibo de transferência bancária. De modo que entendo que não ocorreu qualquer má-fé de parte da prestadora, ela fez o lançamento correspondente à despesa de R$ 650 na sua contabilidade. O pagamento, no caso, se equivale a um meio complementar à documentação fiscal, não havendo qualquer prejuízo com relação à rastreabilidade dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, ante as judiciosas ponderações da Procuradoria Regional Eleitoral, estou modificando parcialmente meu posicionamento inicial para aprovar com ressalvas as contas, sem, contudo, impor o recolhimento daqueles R$ 455. Senhor presidente, então, encaminho o voto no sentido de conhecimento e provimento parcial do recurso para aprovar com ressalvas as contas, afastando o dever de recolhimento ao Tesouro Nacional. É assim como voto. Pergunto se os demais estão de acordo. E estando todos de acordo, então proclamo o resultado. Deram provimento em parte para aprovar com ressalvas as contas, afastado o dever de recolhimento ao Tesouro Nacional, unânime. Bem, a partir de agora, nós só temos... Sim. Presidente, eu penso que o desembargador Orvalho, eu acho acabou de voltar. Acabou de voltar. Tá. Sim, mas já lançou voto, né, desembargador? De acordo, né, desembargador Orvalho? Se está de acordo, peço desculpas, caiu a minha internet. Não tem problema, já estava lançado o voto. Bem, então, meus colegas, a partir de agora, nós temos apenas, que eu anotei aqui, o quinto da pauta, o desembargador Meixe retirou, né, desembargador Meixe? É o mandado de segurança. Sim, o mandado de segurança. Eu só tenho aqui anotado, qualquer coisa me corrijo, especialmente o doutor Fábio. Divergências no quarto, nono, 10º, 11º e 18º da pauta. Nos demais, a convergência com o parecer ministerial. E para simplificar os trabalhos, até para evitar uma rotina burocrática que eu estava seguindo, em princípio, os votos convergentes já estão lançados, os votos, né? Então, eu não vou repetir a cada julgamento se todos estiverem de acordo e tal, né? Bastantemente. Se alguém tiver algo a falar, quiser se manifestar, ou tiver uma divergência que tenha surgido, não tem nenhum problema nenhum, né? De sorte, então, que vamos às divergências, que são, eu acredito, todas muito conhecidas, né, doutor Fábio? Acho que é aquela questão de... Presidente, tem detalhes, tem uma que eu vou te refazer uma retificação. Eu não tenho os números da pauta, eu tenho o número dos processos. Sim. Vamos passar os números da pauta para o doutor Fábio a partir de hoje. Pode... Mas eu vou ler os números do processo, doutor Fábio. Está sem áudio. O presidente está sem áudio, senhor presidente. Fechado.
Se não, bom, muito bem, obrigado. Então, vamos começar com o quarto da pauta, que é o recurso eleitoral em prestação de contas 303.02, relatoria do desembargador Menche, Santa Maria do Herval. Conheci Santa Maria do Herval, tem uma cascata muito bonita, era distrito de Dois Irmãos. Ali é uma região que vai prosperando, né? E Santa Maria do Herval tinha uma região chamada Valahai, que o pessoal ainda só falava em alemão e escrevia em alemão. Era essa, quando eu tinha audiência de lá, a dona Maria Cunigund de Posa tinha que traduzir para mim, fazia a tradução, a mãe do Pedro Posa. E os títulos de eleitor lá vinham em alemão gótico, mas já num dialeto, né? Era só Irmen, né? Já é um dialeto. Mas muito bem. Terminadas as divagações... Isso no tempo de Estância Velha. Estância Velha. Hoje, Estância Velha e Voti, Dois Irmãos, são comarcas, né? E vários que eram distritos hoje são municípios e muito prósperos, né? É uma Presidente região... Lucena. Isso, muito bonita ali. Exatamente, é uma região muito bonita. Olha, eu sempre recomendo, olha, para passear ali num sábado, num domingo, é belíssimo ali. E Voti, na época, era uma rua de chão só. E o promotor que assumiu lá, eu acho que era colega do desembargador Gerson e Orvale, era o Marciano. Lembra do Marciano? Ou ele é uma turma... Sim, conhecemos, sim. Sim, nosso colega, sim. Ele se livrou de uma Covid violentíssima, ele. Ele teve mal, ele chegou a ficar entubado vários dias. Isso. E o Marciano assumiu como delegado de polícia lá, antes de ser promotor. E a esposa dele teve uma crise quando viu uma coruja num palanque assim, né? E a coruja girando o pescoço, ela era metropolitana, nunca tinha visto. Pensou que era assombração. Essa é uma história. E hoje quem vai a Ivoti é belíssima, né? Uma cidade rica, próspera. Bom, Dois Irmãos tem acesso sul, acesso norte, por aí vai, né? Na época só tinha a Avenida São Miguel, né? Só. E aquilo ali vivia na época dos Kerbs, né, Michel? Os famosos Kerbs. Começava a sexta e terminava a terça. Quando terminava. Ivoti tem uma colônia japonesa grande, Sim, e hoje foi, enquanto está com acesso asfaltado, que o Japão mandou um financiamento para a Estrada do Mar, no tempo do governo Pedro Simon, em troca o Estado teve que asfaltar o acesso, muito bonito ali, e vale a pena ver, no sábado ou domingo de manhã tem uma praça onde eles estão jogando um jogo deles que parece cricket. E é belíssima a região, e a produtora de uvas comestíveis, essas uvas de dedo de dama, é maravilhoso, maravilhoso. E Voti também tem uma cachaça Weberhaus muito boa, né? Quem desce ali... Desce é a melhor do estado. E eu acho, ali onde tem a Ponte do Imperador, se bifurca ali, uma das estradas vai até a 116 por asfalto, que onde passa nessa Weber, e outros, né? E a outra vai para Presidente Lucena, e no caminho tem aquela queijaria maravilhosa. Já recomendei aqui. Eu vou me aposentar e virar guia turístico do estado. E tem os instrumentos também, né? O meu projeto antes era vender cachorro-quente ali na arena, né? Um pátio, assim, primoroso. Mas tudo bem, tem um projeto para aposentadoria. Vamos lá, então, ao quarto da pauta. Doutor Venzon, por favor. Presidente, saudando Vossa Excelência, saudando os desembargadores integrantes da Corte, doutora Gabriela Veiga, que Secretaria de Sessão, de quem saúde todos os servidores, uma saudação especial à nossa audiência. Esse processo realmente diz respeito àquela questão da ação afirmativa, do cumprimento da ação afirmativa com recurso do FEFC. Candidata a vereadora Rúbia Reisdorfer, eleições de 2020, município de Santa Maria do Herval, se não estou enganado, quanto ao município. E o valor, o que foi mencionado pela juíza na sentença quanto à violação à ação afirmativa foi o seguinte, porque ela pegou um valor e repassou para 6 candidatos, 2 mulheres e 4 homens. E até a julgadora menciona o seguinte,
não vislumbra qualquer vantagem com a publicação dos candidatos masculinos para candidatas, sobretudo considerando que 2 dos candidatos não eram detentores de mandato eletivo. 2 não eram detentores de mandato eletivo. Iniciantes na política. Então, por que iria beneficiá-la repassar, né, recursos para 2 iniciantes na política? E os outros 2 sequer foram eleitos, de forma que não se verifica qualquer contribuição, influência de prestígio em benefício da candidata. O valor é um valor que não é baixo, R$ 1.056, até perto daqueles 1.065, por alguns reais apenas, e, além disso, está acima dos 10%, é 11,55%. Não recordo se a Corte... Eu recordo que o debatedor Silvio trouxe a questão que estava para analisar, não sei se a questão já terminou sendo julgada, não recordo, no sentido de que, em sendo ação afirmativa, e aqui tem um detalhe, está acima dos 10%, e muito próximo dos 1.065, violando essa tentativa que se faz para que as mulheres possam ter acesso, porque também sem recursos, né? Praticamente a gente vê que isso aí são candidaturas quase laranja, porque a pessoa coloca uma mulher, mas não dá os recursos para ela, dá os recursos para ela e diz, agora repassa para os candidatos. Quase uma burla, uma fraude praticamente, né? Então, em virtude disso, nosso parecer é nos termos da sentença pelo conhecimento e desprovimento do recurso, porque a sentença, ela, no caso, a sentença, só um segundo, desaprovou as contas e determinou o recolhimento da quantia ao Tesouro. Então, nosso parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Presidente, eu, com muita suavidade, estou encaminhando o voto pelo parcial provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas de Rúbia Reinsdorfer, relativas ao pleito de 2020, mantendo a determinação de recolhimento do valor de 1.056 ao Tesouro Nacional. De acordo, proclamo o resultado. A unanimidade, prover em parte o recurso, aprovando as contas com ressalvas, mantida a ordem de recolhimento ao Tesouro Nacional. A seguinte divergência que tenho é o 9º da pauta, é o recurso 424-51, relatoria do desembargador Fischmann, de Ronda Alta. Quase o 8º, né, desembargador Fischmann? Mas é o 9º, né? Doutor Venzon, tenha vontade. Reserva indígena, desembargador Fischmann. Eu sei. Ronda Alta. Reserva indígena. Senhor presidente, renovando aqui as saudações, nesse caso, eu resolvi reanalisar esse processo aqui mais a fundo para verificar se confirmava aqui o meu parecer. E eu pretendo fazer uma retificação aqui, em parte, e aqui da tribuna mesmo. É o seguinte, o processo envolve prestação de contas do candidato a vereador Silvânio Roque Luca, pelo DEM, município de Ronda Alta, referente às eleições municipais de 2020. E as contas foram desaprovadas em virtude de extrapolação no limite de gastos. Quanto a isso, não vou retificar, nosso entendimento é que está mantida a irregularidade, extrapolou em R$ 419,63. E a outra irregularidade seria transferência de recursos do FEFC no valor de R$ 679,50 ao Diretório Municipal do PT de Ronda Alta no dia 20 de 11 de 2020, sendo que deveria ter recolhido ao FEFC. A justificativa, e foi por isso que inicialmente nós entendemos que poderia se afastar essa irregularidade, é porque o partido ele transferiu o recurso do FEFC para a conta errada. Ele transferiu esse valor de R$ 679,50 para contra outros recursos, e deveria ser para a conta do FEFC. O candidato não utilizou o recurso e devolveu ao partido, em 20 de novembro. Então, nós havíamos mencionado que ele tentou regularizar uma situação, ele não usou, tentou regularizar uma situação, e que isso poderia ser visto na prestação de contas do partido, porque daqui a pouco o partido já devolveu para o FEFC e ele vai ter que devolver também aqui pelo FEFC. Acontece que, revendo aqui o nosso posicionamento, tentei ver se encontrava a prestação de contas do partido, não encontrei. A questão ficaria em aberto. Se se entendesse que essa conduta não é irregular, ficaria em aberto a questão, porque nós não sabemos se o partido prestou contas, numa dessas o partido não presta contas, e o partido nem mesmo devolve o recurso para o FEFC, e aí o recurso fica sem ser devolvido para o FEFC, e tem um ponto relevante que é mencionado na sentença, que ele foi intimado para esclarecer, ele poderia ter trazido o esclarecimento, o partido já devolveu o recurso para o FEFC, e ele não trouxe nenhum esclarecimento. Se ele tivesse trazido o esclarecimento, dizendo que o partido devolveu o recurso para o FEFC, eu manteria meu entendimento, porque ele tentou regularizar, só que de maneira equivocada, devolvendo para o partido.
o recurso. Ele não utilizou o recurso do FEF. Mas cabia a ele ter buscado junto ao partido a informação de recolhimento desse recurso ao FEF. Como ele não fez isso, ele deixou a questão em aberto. Não sabemos se o partido recolheu ao FEF, não sabemos se o partido vai prestar contas, inclusive, às vezes não prestam contas, né? Então, em virtude disso, eu estou retificando meu parecer nesse ponto, passando a entender que realmente fica mantida essa irregularidade. Os valores somados dão R$ 1.099,13, então acima daquele valor de 1.065, e também corresponde a 21,93% das contas. Então, em virtude disso, agora eu estou retificando o parecer para conhecimento e desprovimento do recurso. Doutor Gerson. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria saudá-lo, em sua pessoa, a todos os colegas da Corte, e fazer aqui um registro público e um agradecimento especial pela deferência do horário da sessão, que foi em virtude de um compromisso que eu tenho à tarde, e agradecer a sensibilidade de Vossa Excelência que permitiu esta alteração singular nas nossas sessões. Saúdo especialmente também o Dr. Fábio Venzon, ilustre representante do Ministério Público, a doutora Gabriela Veiga, diretora-geral, em nome de quem saúdo todos os servidores da casa e a nossa assistência e audiência. Sinteticamente, até com a retificação feita aqui pela tribuna pelo Dr. Fábio Venzon, o voto é encaminhado nesse sentido do desprovimento, até porque já estava lançado nessa questão, além da observação muito percussiente do Ministério Público, de que não se sabe se esses recursos ficaram ou não ficaram no partido, essas condenações, quando ocorrem, elas são em caráter de solidariedade, de modo que essa questão de quem pagar, ou a questão de evitar uma dupla condenação, ela acaba ficando remetida na fase de cumprimento de sentença, de que pelo menos a gente possa lá, sim, ter a segurança de que os valores foram devolvidos. Então, tendo em vista que até, de certa forma, a divergência desaparece, o voto é no sentido de desprovimento do recurso com recolhimento ao Tesouro, para mantendo a fixação da multa de 419 e determinar o recolhimento de 679,50 nos termos da fundamentação. É como voto, senhor presidente. E com a manifestação convergente de todos, proclama o resultado, a unanimidade negar o provimento ao recurso. Uma tira mais sintética. Doutor Venzon, quer que eu registre na tira que houve retificação parcial do parecer? Sim. Então, vamos, doutora Gabriela, acrescentar a tira, então. Em sessão, o Ministério Público Eleitoral retificou, em parte, o parecer. A seguinte divergência é o 10º da pauta. Dom Pedrito, em homenagem ao desembargador Silvio, que seguramente está nos assistindo, não é? Recurso em prestação de contas 15508, William de Jesus Bueno, recorrente. Desembargador Filho, doutor Venzon, tenha bondade. Senhor presidente, ministros desembargadores, neste caso, a desaprovação se deu em virtude de... A aprovação com ressalvas se deu em virtude de utilização de recurso de origem não identificada no montante de R$ 350, uma vez que o depositante constou o CNPJ do próprio candidato, terminando o recolhimento da quantia ao Tesouro. E utilização de recursos próprios no valor de R$ 350, que supera o valor do patrimônio declarado. Então, o primeiro ponto que nós trazemos é uma contradição na sentença, né? Isso às vezes acontece, em que o mesmo valor ele é considerado recurso de origem não identificada e recurso próprio, né? Inicialmente é mencionado utilização de recurso de origem não identificada, 350, e depois utilização de recurso próprio no valor de 350, que supera o valor do patrimônio declarado. Então, se entende que é recurso de origem não identificada, é essa a irregularidade, ou se entende que foi recurso que ele declarou como próprio, aí poderia se entender que ele não tinha recurso também, mas assim, ou é uma coisa ou é outra. Mas, de qualquer maneira, analisando as duas questões, os dois pontos, né, em relação a ter condições de fazer esse aporte, ele demonstrou que teria condições, porque ele juntou carteira de trabalho, mostrando que ele está empregado desde 2017 e recebe uma quantia de um salário de R$ 1.332 por mês, então ele teria condições de fazer esse aporte. Então, essa irregularidade não existiria. Agora, em relação à questão do CNPJ, ele deposita o valor de R$ 350, acho que são até 2 depósitos, se eu não me engano, assim, um depósito de 200, outro de 150, com o CNPJ da campanha. Ele menciona nas informações que ele presta dentro dos autos
que fez isso por engano, se enganou. Em vez de colocar o CPF dele, colocou o CNPJ. Nessas hipóteses, nós não estamos vendo que existe qualquer tentativa de fraude. Por que nós não estamos entendendo que não há nenhuma tentativa de fraude de aportar recursos de terceiro fraudando? Porque o depósito em valor, o depósito em dinheiro, como nós já sabemos, a pessoa coloca o CPF que ela quiser, ninguém fiscaliza aquilo ali. A instituição financeira não vai conferir se aquele CPF é dele, se aquele dinheiro é efetivamente dele, se quem está depositando é efetivamente a pessoa que tem dinheiro. Essa conferência nós só temos na transferência entre contas bancárias, ou num cheque que é depositado, que você sabe, saiu daquela conta. Aí nós temos, nessas outras hipóteses, é uma declaração unilateral. Então, se ele tivesse recebido, por exemplo, esses R$350 de um terceiro, não fosse recurso dele, se ele quisesse fraudar, ele teria colocado o CPF dele. Ninguém ia verificar, ninguém ia falar, olha, não tem. Ele teria colocado o CPF dele. Então, diante disso, sabendo que a fraude se faz de maneira diversa dessa, isso aqui não é uma maneira de fazer a fraude aqui, a fraude realmente se faz colocando o CPF, eu acredito que aqui houve apenas um equívoco. E em outros processos também nos manifestamos nesse sentido. Principalmente quando o prestador, ele já desde o início da prestação de contas, antes da unidade técnica se manifestar, ele já coloca aquele recurso como recurso próprio, né? E ele colocou efetivamente como recurso próprio desde o início. Ele coloca como recurso próprio. Mas me parece que o que aconteceu foi que na hora de fazer o depósito, em lugar de colocar o CPF, ele colocou o CNPJ da campanha. E aí não vejo tentativa de fraude qualquer, eu acho que houve o que ele mesmo afirmou, um mero equívoco, porque, como eu lhe referi, se ele quisesse fraudar, ele teria colocado o CPF dele e ninguém iria nem perceber, nem chamar atenção, né? Aqui chamou atenção porque foi colocado o CNPJ da campanha. Então, assim, essa é a interpretação que nós estamos dando nesses casos, e então mantemos aqui o nosso parecer pelo conhecimento e provimento do recurso para aprovar as contas com ressalvas, excluindo a condenação do recolhimento ao tesouro da quantia. Parecer. Do Fisco. Presidente, renovando as saudações, efetivamente as contas foram, em primeiro grau, aprovadas com ressalva, com determinação de recolhimento, e o voto está sendo encaminhado para manutenção. Eram 2 cheques, os valores eram 150 e 200, então o somatório era R$350. Efetivamente, o Ministério Público tem toda a razão, houve uma contradição na sentença, ao mesmo tempo admitir, sabendo da origem do depósito e configurar como RONI, o que não sustenta. A única divergência que se configura, na verdade, é a hipótese que o voto entende que deve permanecer o recolhimento ao Tesouro de R$350, na medida em que, não obstante a falha esteja caracterizada, não permanece a dúvida na interpretação que eu fiz quando do exame desse processo sobre a origem do recurso, porque o artigo 21, inciso 1º da Resolução 23.607/19 determina exatamente isso, que as doações de pessoas físicas, e aí incluindo os candidatos, devem ser realizadas através de transferência bancária. E então, embora tenha-se a possibilidade de admitir como recurso próprio, não se sabe no processo, fica a insegurança, e por isso a manutenção, que é na linha que a jurisprudência da Corte tem entendido, de que nós não temos, desta forma, como aferir e fiscalizar a origem desses recursos que acabaram sendo depositados. Então, é apenas a divergência quanto a essa questão sobre o recolhimento que o voto mantém. Então, o voto é pelo desprovimento do recurso, senhor presidente. E já a manifestação de todos acompanhando o relator, então, proclama o resultado, a unanimidade negar o provimento ao recurso. O 11º é o recurso em prestação de contas 38654, de Santiago, do desembargador Butelli, Cláudio Batista Manzoni, nome ilustre Manzoni, né? No meio jurídico, inclusive na área política da Itália. Desembargador Butelli, doutor Vezon. Sem som, Fábio. Fábio, está sem som, Fábio. Tem que abrir o microfone. Senhor presidente, ministros desembargadores, nesse processo, eu cheguei a pensar se eu iria retificar para desaprovação, porque o nosso parecer é pela aprovação.
porque envolve FEFC e o valor é de R$ 160. Mas eu estou tendo que fazer uma ponderação nesses casos aqui. Porque neste processo, especificamente, a razão do FEFC, desse valor de R$ 160, é porque o pagamento foi feito para uma empresa que se encontra em condição de não registrada, ou que não estaria ativa perante a Junta Comercial do Estado. E ele alega que não tem como saber disso, enfim. Nós entendemos que envolvendo recursos públicos, essa questão tem que estar regularizada, senão se pode se terminar efetivamente utilizando empresas aí nativas para tentar comprovar uma despesa que não aconteceu. Mas, claro, você tem a certeza também de que houve uma fraude, não estou dizendo isso, estou dizendo que da forma como é colocado, como é comprovado, não há prova. Eu entendo que acaba não havendo a prova quando é de uma empresa que não está registrada, enfim. Mas o que acontece é que nesse processo aqui tem uma preliminar de nulidade por ausência de intimação válida, mas tem uma certidão dando conta aqui de que ele foi intimado, e que o prazo expirou. Então, ele foi regularmente intimado, então estamos entendendo que deve ser rejeitado. E em relação a essa irregularidade no valor de R$ 160, nós entendemos que permanece essa irregularidade. Tem uma segunda irregularidade que seria relacionada ao pagamento de encargos e taxas com recursos do FEFC. Em relação à segunda irregularidade, os recursos do FEFC não podem ser utilizados para pagamento de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, transação monetária ou juros, tal como ocorre na hipótese. Ademais, salvo aquelas despesas que são inerentes ali à manutenção da conta, mas multas não é possível. Então, o valor da irregularidade, só que o valor da irregularidade que é ínfimo. E a terceira irregularidade seria o seguinte: o parecer conclusivo indicou equivocadamente a conta do Banrisul como sendo a conta a outros recursos, quando se trata, em realidade, da conta destinada à movimentação de recursos do FEFC. Na do obstantista, a abertura com atraso de conta específica de campanha, ainda que se trate de conta destinada à movimentação dos recursos do FEFC, importa um descumprimento à exigência. No caso, o referido da conta foi aberta com 20 dias de atraso, conforme assinalado no exame do órgão. De todo modo, tem que estar a irregularidade por si só não impede eventual emissão de juízo de aprovação. Então, teria uma questão de atraso também na conta. Seriam essas três irregularidades. Mas o que acontece aqui é que o valor total são R$ 15.644. Essa irregularidade de R$ 160, com mais algum detalhe das taxas lá e tal, que era um valor ínfimo, representa tão somente 1,02%. Então, está muito próximo daqueles R$ 100 que eu mencionei. Então, aqui, somando tudo isso, ou seja, muito próximo dos R$ 100, mas principalmente o percentual ínfimo de 1,02%, ficaria realmente desproporcional, desarrazoado à desaprovação das contas. Por isso, não retifiquei. E, por isso, mantenho aqui o meu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que sejam aprovadas com ressalvas as contas. Doutor Botelho. Senhor presidente, renovando as saudações, o voto é encaminhado de maneira um pouco diversa da manifestação do Dr. Fábio Venzon, especificamente com relação às ressalvas. Eu inicio examinando a questão de preliminar de nulidade em razão de deficiência na intimação, que efetivamente gerou uma expectativa legítima na prestadora com relação ao prazo para a apresentação dos esclarecimentos junto ao primeiro grau. No entanto, adotando o princípio da instrumentalidade das normas, existente dano ao processo e à defesa da prestadora, e tendo em conta o acolhimento das razões expendidas no recurso, deixo de declarar a nulidade para a análise do mérito deste recurso. Com relação à primeira irregularidade, relativamente ao pagamento do valor de R$ 160 a um fornecedor que estaria, digamos, desabilitado perante a Secretaria da Receita Federal e Junta Comercial, ele justificou, o candidato Cláudio, que não tinha meios de aferir essa condição do fornecedor. Efetivamente, essa despesa foi quitada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. No entanto,
não houve ocultação deste gasto, o pagamento foi com cheque compensado em nome e CNPJ do fornecedor. A nota fiscal número 248, expedida pelo fornecedor, dava a aparência de condição regular naquela operação. Então, eu concluo que o candidato não dispunha de meios para averiguar a inidoneidade fiscal do fornecedor à época. E esta inconsistência cadastral, eu entendo que não pode repercutir negativamente sobre as contas. Cito no acórdão, no voto precedentes deste regional. Com relação à segunda irregularidade, da ordem de R$ 6,60, ela diz respeito a 3 tarifas de compensação de cheques. Tarifas estas que não dizem respeito a taxas, a valores decorrentes de inadimplência, mora ou situação semelhante. Tarifas estas estabelecidas pelo Banco Central, de modo que eu entendo que não há a aplicação daquele impedimento, né, relativo à utilização do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E, por fim, com relação à terceira irregularidade, que seria a abertura de conta a destempo, né, eu observo que, conforme o artigo 8º da Resolução 23.607, de 2019, este prazo é específico para a abertura de conta de campanha, para recebimento de doações de pessoas físicas, de partidos políticos e de candidatos. Não se refere especificamente à abertura de conta para recebimento de valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de modo que entendo que inocorrente a infração competente a esta irregularidade. De modo que encaminho o voto, senhor presidente, pelo afastamento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo provimento do recurso, ao efeito de aprovar integralmente as contas do candidato Cláudio Batista Manzoni. E assim como voto. É o voto de todos, com o que proclama o resultado. A unanimidade, afastaram a preliminar e proveram ao recurso para aprovar as contas. Santiago, há um advogado, o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira me fez referência, que seria o maior conhecedor da obra de Moisés Viana. Eu confesso que eu não guardei bem o nome, mas naquela tão esperada ida a Itaqui, eu só estou aguardando o sinal verde de Bador Oyama, está tudo pronto de Bador Oyama, só estamos no aguardo do sinal verde de Vossa Excelência. Faremos uma passagem por Santiago e vamos ver se encontramos esse advogado para ver o que há efetivamente sobre a obra de Moisés Viana. Disse-me o desembargador Marco Aurélio que ele tem um arquivo excepcional sobre o nosso Moisés Viana. Então, aguardo aqui o sinal verde do desembargador Oyama, né, para essa festejada viagem. Estaremos no caminho de Itaqui, passando por Santiago. Exatamente, passando. Não tem problema. Sim, eu só aguardo o sinal verde de Vossa Excelência, espero que não tarde. Senhor presidente, eu recebi agora uma comunicação aqui, o desembargador Silva está nos assistindo, nos acompanhando lá, então faço essa referência. Está em Dom Pedrito? Não, está em Florianópolis. Em Florianópolis. Muito bem. 5 graus, disse ele que estava lá, mas Florianópolis. 5 graus às 5 da manhã, né? Mas se tem frio, com sol, é belíssimo. É belíssimo, né? Até a coloração do mar assim, fica diferenciada. E essa época é a época da safra da tainha, né? Acho que o desembargador Silvio, entre outras coisas, né? Eu deixo a critério dele, né? Com muito isopor, pode trazer lá. Pode fazer o descaminho? Não, tainha não, mas ele vai recolher o ICMS, naturalmente, mesmo. Está aqui mandando um abraço a todos, está acompanhando. Sem dúvida. Mas é muito bonito nessa época, muito bonito, e eles ficam nas pontas das praias, de prontidão, amanhecem ali, né, esperando que, às vezes, o golfinho vem empurrando a tainha, né, e aí eles saem ao mar para puxar as redes e vem aquelas levas grandes de tainha na areia, eles partilham entre eles.
ainda é um hábito açoriano trazido, né? É muito bonito essa época. Quem sabe o Silvio não está lá na ponta puxando ali uma rede, né? Acho que não. Até para levar uma beiradinha. Né? Não, mas pelo menos a solidariedade ao pessoal que está trabalhando ainda está dando, né? Solidariedade então, e 2 quilos de tainha. Pode ser. Deixa eu lembrei de outro distrito de Voti que se emancipou, Lindolfo Collor. Lindolfo Collor, o nosso grande ministro do Trabalho. Isso. Bem, agora, então, o 18 da pauta, que eu tenho como última divergência, relatoria do desembargador Orvalli, recurso de prestação de contas 424-10, também de pai e filho, Luiz Carlos Machado Santos, o recorrente. Doutor Venzon. Senhor presidente, ministros desembargadores, este caso é aquele caso da recente jus, de pai e filho, mas, assim, eu reanalisei, né, a fundo a documentação e, para mim, agora ficou claro o que aconteceu nesse caso. Foi pago para recente jus, quer dizer, tem boleto, tem lá um comprovante de pagamento para recente jus no valor de R$ 650. Tem apenas a nota fiscal da recente jus, valor de R$ 195. Tinha sido trazida uma nota fiscal da Organizações Contábeis, que seria o contador associado a recente jus, como a gente sabe, no valor de 455, que fechava o valor. Até aí, tudo bem. Acontece que a unidade técnica, como havia um pagamento só para recente jus, chegou e trouxe, não, essa nota fiscal aqui está estranha. Aí, o que fizeram? Cancelaram a nota fiscal. E não veio uma nota fiscal de recente jus. Ficou em aberto. E, no recurso, vieram dizer que, não, eu paguei para recente jus. Se ela não emitiu nota fiscal, eu não tenho culpa disso. Na verdade, com isso, se afastou totalmente a transparência do que realmente aconteceu nesse processo. E aí, ainda que o pagamento tenha havido, mas o certo é que sem transparência não é possível, envolvendo recursos públicos, a aprovação das contas. Porque o que efetivamente aconteceu, segundo o nosso entendimento, é baseado em outros processos de recente jus, onde foi juntado o contrato, que é contrato de adesão. Nós temos, por exemplo, o processo 0600-644, dígito 03. No ID 2807-1133 desse processo, está lá o contrato de adesão, em que consta a recente jus, consta o candidato e consta o contador associado. E é um contrato de adesão, e essa recente jus é como se fosse uma plataforma, ela não recebe a maior parte do recurso, ela recebe a menor parte do recurso. O contrato é 30% para recente jus e 70% para o contador associado. Esse é o contrato de adesão, que já foi juntado em outros processos. Aqui não foi juntado o contrato, mas aqui certamente aconteceu a mesma coisa. Porque se nós formos ver quanto que 195, que é o que recente jus efetivamente colocou de nota fiscal, representa de 650, é exatamente 30%. Então, na verdade, os 455 foram pagos, se foram pagos, enfim, né, se tivesse havido transparência, eu concordaria, porque seria exatamente o que aconteceu nos outros processos. Mas foram pagos teriam sido pagos, segundo esse contrato, a recente jus deveria ter repassado para essa entidade de contabilidade, que havia emitido uma nota fiscal. Mas aí, quando a unidade técnica vem e fala, ela cancela a nota fiscal. É o que eu digo, a unidade técnica fala e as pessoas... Só que aqui o que ela deveria ter feito era não cancelar a nota fiscal, era trazer o contrato, era mostrar por que foi pago para recente jus, como foi feito em outros processos. Mas aí é aquela coisa, se prefere fazer o errado para deixar tudo de acordo com o que a unidade técnica está pedindo. Então, aqui, o errado é a nota fiscal, porque o pagamento foi para recente jus, ainda que depois tenha vindo para a gente, então vou cancelar minha nota fiscal. Né? E ficou tudo sem transparência, porque fica uma coisa esquisita. No julgamento anterior, o desembargador Butelli está entendendo que foi pago para recente jus 650, mas não foi pago para recente jus. Foi pago para ela, sim, mas depois foi repassado. Né? Porque é isso que aconteceu em todos os outros demais processos. É um contrato de adesão, são 30% que a recente jus recebe. Ela não recebe a maior parte. O que nós temos aqui de pagamento, por exemplo, é R$100 para essa organização, tem um outro pagamento para esse ente contábil de R$100 e R$655 para a recente jus. Isso não está de acordo com os demais contratos que a recente jus, contratos de adesão juntados para recente jus, todos os processos. E a gente vê exatamente por esse percentual que eu mencionei, da nota fiscal da recente jus, que dá exatamente os 30% que ela fica para ela nesses contratos. Então, para mim, o que aconteceu aqui foi isso. Ela recebeu, a recente jus recebeu 195, emitiu sua nota fiscal.
e não houve emissão da nota fiscal pelo contador, quer dizer, houve uma emissão, foi cancelada, e depois agora no recurso vem a afirmação de que a Incentijus recebeu, então o problema é que a Incentijus não emitiu a nota fiscal. Eu entendo que aconteceu dessa maneira, como não houve transparência no que efetivamente aconteceu, está faltando uma nota fiscal, não foi juntado contrato de prestação de serviço, então, e envolve recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nós vamos manter aqui o nosso parecer pelo... Aqui tem uma outra questão também, que é uma outra irregularidade, que envolve extrapolação de o autofinanciamento irregular, né? Doação no valor de R$ 309,22, então é uma outra irregularidade. E aí, no total das irregularidades, e como se trata de ficar abaixo de 10%, ficar abaixo de 10%. Ficar abaixo de 10%. O total das irregularidades é R$ 764,22, ficar acima de 10%. Representam 30%, né, dos recursos, o valor é inferior a 1.065, mas como aqui envolve recursos públicos e essa falta da transparência, nós estamos mantendo o parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Doutor Orvalho. Senhor presidente, saúdo a Vossa Excelência e os demais integrantes do Pleno, saúdo o procurador Flávio Venzon, doutora Gabriela Veiga. Eu estava aqui verificando o processo e estava entendendo, sob o ponto de vista formal, que já é praxe no tribunal, de que com o cancelamento da nota fiscal não haveria recurso não identificado, porque se não houve o uso da despesa, não teria essa irregularidade. Agora, o desembargador, o procurador Fábio Venzon está trazendo uma nova hipótese, por sinal me parece que não está no parecer. Eu vou examinar e pediria, então, a suspensão do julgamento para melhor análise. Ótimo. Então, proclamando o resultado provisório, suspenso o julgamento a pedido do relator. Com o que, eminentes colegas, terminamos, ao que me consta, as divergências. E podemos, então, passar de forma mais simplificada, mas o mais prático é passar um a um, e o relator vai se manifestando, se quiser só dizer o resultado, fique inteiramente à vontade. Né? Vamos lá. Segundo da pauta, então, recurso de prestação de contas 498-23 de Unistalda. A terra ali onde o desembargador Gessinger tem propriedade rural, né? E que eu saiba, junto com a esposa, criação de ovelhas australianas. Não é pouca coisa. Premiados da Expo Inter. Exato. O José Gilney Manara Manzoni, a família Manzoni aqui, ó, recorrente. Desembargador Mensch. Eu encaminho o voto pelo desprovimento do recurso, para manter a sentença que desaprovou as contas de José Gilney Manara Manzoni e de Olinda Ferreira Pires, relativas ao pleito de 2020. Tá. E como em todos os demais que vamos julgar aí no segmento, também aqui a uniformidade, de sorte que nos demais eu vou simplificar para não ficar redundantemente dizendo o voto de todos, né? Então, a unanimidade negar o provimento ao recurso, mantendo a desaprovação das contas. Terceiro, o recurso de prestação de contas 63307, Estância Velha, minha saudosa comarca, Mauro Luiz Petri, recorrente. Desembargador Mensch. Eu encaminho o voto pelo desprovimento do recurso para manter a desaprovação das contas de Mauro Luiz Petri, relativas ao pleito de 2020, bem como a condenação ao pagamento da multa, em seu patamar máximo, correspondente ao valor de R$ 4.897,56. Muito bem. Retificando o erro material da sentença, deve ser destinada, naquela nossa orientação, ao fundo partidário. Então, é esse o resultado. A unanimidade negaram o provimento ao recurso, mantiveram a desaprovação das contas e condenaram, e a condenação ao pagamento da multa, né, está igualmente mantida. O quarto da pauta, esse já foi. O quinto, o desembargador Mensch. Foi retirado. Retirado, Foi né? retirado, presidente. Tá. Então, mandado de segurança. Isso, tá. O sexto, recurso de prestação de contas, 434,20, Machadinho, Benildes Lourdes Pericer, recorrente, desembargador Miguel Ramos.
presidente. Saúdo a todos já saudados aqui, principalmente os colegas, doutor Venzon, Gabriela. E, bom, presidente, o meu voto é no sentido de dar parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas de Beonildes Lourdes Pellicer relativas às eleições de 2020, mantendo-se a determinação de recolhimento do montante de R$ 177 ao Tesouro Nacional, bem como a condenação da multa do valor de R$ 117,36, a qual, retificando-se o erro material da sentença, deve ser destinada ao fundo partidário. Como voto? E é esse o resultado, né? A unanimidade, prover em parte o recurso, aprovando as contas com ressalvas. As tiras estão ficando mais civilísticas, né? Menos criminais. O sétimo da pauta, recurso de prestação de contas 560,25, São José do Iancorá, deve ser para os lados lá de Ijuí ou Santo Anjo. Wilson José Raidel, recorrente, Miguel Ramos é o relator. Pois não, presidente. O meu voto é pelo desprovimento do recurso para manter a aprovação com ressalvas das contas de Wilson José Raidel relativas às eleições de 2020, bem como a condenação da multa de 100% da quantia em excesso, equivalente ao valor de R$ 1.669,23. Como voto. E é o resultado. Presidente, sim. Eu consulto se é 1.600 ou 1.700. 1.769, perdão. Tá. Obrigado. Perdão. Então tá. Explicitado o valor. A unanimidade negaram provimento ao recurso, aprovando as contas com ressalvas. O oitavo, recurso prefeito às eleições majoritárias, propaganda política, 14068 é o número final, recorrente o promotor eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul. Não sei se o doutor Venzon, então, não quer se manifestar neste. Presidente, se está de acordo com o parecer, não há necessidade de manifestação. Está de acordo. Está de acordo. E é negar provimento, né? Negar provimento. O sentido é de negar provimento, né? Para confirmar integralmente a sentença, né? Então, é procedente a representação. Sim, e a votação de todos. A unanimidade negaram provimento ao recurso. O nono da pauta, agora já passamos com o desembargador Fischmann. Vem de Ronda Alta, recurso em prestação de contas, 424,51, Silvânio Roque Luca, vereador recorrente. Desembargador Fischmann. É o nono da pauta? Nono, 424,51, Ronda Alta. O nono já não foi? Esse eu acho que é Esse já foi, pois é. Já foi. O nono, o 11º já foram. Pois é. Então vamos ao 12º. 13º, eu tenho aqui. O 12º. 12º. Sim, aqui está com o mandato de segurança aqui ainda. Tá. O 12º é o recurso de prestação de contas 63332, Santo Ângelo, Lucianita Teixeira de Lima, desembargador Butelli, o relator. Desembargador Butelli. Trocou a ordem aqui, presidente, só um pouquinho. Sim, é que saiu o mandato de segurança, é por isso. Eu estou encaminhando o voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por Lúcia Anita Teixeira de Lima para aprovar com ressalvas as suas contas relativas ao pleito 2020, com fundamento no artigo 74, inciso 2º, da Resolução 23607 de 2019 do TSE. E a votação de todos, então o recurso 63332 de Santo Anjo, a unanimidade deram provimento ao recurso. O 14º da pauta, agora 13º, na verdade, é o recurso 49398, Santiago, também de Santiago, Tiago Gorski Lacerda, o prefeito, recorrente, desembargador Oyama. Senhor presidente, desculpa, o 217,27, que era o 12º, deve ter sido o 11º agora. Esse não foi, né, Gabriel? Não? Acho que o senhor pulou um. Então tá, né, com a renumeração. Mas então vamos a eles, desembargador Butelli. O recurso de prestação de contas 217,27, Jorge René Pereira Júnior, recorrente, de procedência de Mostardas. Desembargador Butelli.
Muito obrigado. Renovando as saudações, o voto é encaminhado pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por Jorge René Pereira Júnior, mantendo a sentença que julgou desaprovadas as suas contas relativas ao pleito de 2020, determinando-lhe o recolhimento da quantia de R$ 1.900 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 74, inciso 3º, combinado com o artigo 32, caput e parágrafo 1º, inciso 1, da Resolução 23.607 de 2019 do TSE. Determino, outro sim, o encaminhamento da presente decisão ao Ministério Público Eleitoral e à Controladoria Geral da União para fins de apuração de eventual fraude ou concessão indevida de auxílio emergencial a Éder de Brito Lopes. Este é o voto, senhor presidente. Esse é caso de utilização do auxílio emergencial como doação? Não. O depositante, né, era um correspondente jurídico do escritório de advocacia lá em Mostardas e teria feito o depósito, segundo ele informa, a pedido do advogado, né, e o banco exigiu os seus dados, porque ele que estava presente ao fazer o depósito. Eu estou afastando determinando o recolhimento do valor, né, as contas foram desaprovadas e, em razão dessa suspeita, né, da origem desses recursos pelo depositante, determinando a apuração de eventual fraude na concessão deste benefício. Tá. Não, a minha preocupação é que, eventualmente, houvesse um conflito com a nossa jurisprudência, mas não há. Não. Então, está. E é o voto de todos. Negar o provimento ao recurso, mantendo a desaprovação das contas e o recolhimento ao Tesouro Nacional unânime. Agora sim, então, o 14º, o recurso 49398, de Santiago, Tiago Gorski Lacerda, prefeito, desbador Oyama, então. Senhor presidente, o voto é pelo parcial provimento do recurso para aprovar as contas com ressalvas. E é o voto de todos, então, né? Deram parcial provimento do recurso, aprovando as contas com ressalva. O seguinte, o 68569, de Roque Gonzalez, Fernando Macri, prefeito recorrente, desbador Oyama. O voto é pelo parcial provimento do recurso para afastar a utilização irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o percebimento de recursos de origem não identificada, e manter a desaprovação das contas devido à entrega extemporânea de relatórios financeiros, extrapolação do limite de gastos com recursos próprios e a ausência de documentos relativos aos recursos próprios. E é o resultado, né? Unanimemente, prover em parte o recurso, afastando as irregularidades de uso de verbas do Fundo Eleitoral de Campanha e recursos de origem não identificada, mas mantendo a desaprovação das contas. O recurso 24566, de Canoas, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB de Canoas recorrente, desbador Oyama. É um assunto já bem conhecido de todos nós, o partido recorrendo sem que a coligação tenha recorrido e o voto no sentido de julgar extinto sem resolução do mérito. Muito bem. O seguinte, agora passamos à relatoria do desbador Orvalho. É o 28537, requerente ao Avante, Porto Alegre. Senhor presidente, 286-37. Isso, exato, 28637. Aqui se trata da prestação de contas do Avante RS, relativa à arrecadação e ampliação de recursos no exercício financeiro de 2019. Depois do exame das contas realizadas pelo órgão técnico, verificou-se a necessidade de apresentação de novos documentos. Intimada a agremiação, apresentou manifestação e documentos solicitados, e com a juntada do parecer conclusivo, os autos foram à Procuradoria Regional, que opinou pela aprovação das contas, bem como o parecer técnico, de sorte que eu estou votando pela aprovação da prestação de contas, uma vez que os documentos faltantes foram juntados. E ao voto de todos, né? A unanimidade aprovaram as contas partidárias relativas ao exercício financeiro de 2019. O seguinte, desbador Orvalho, vem de Jaquirana. É o recurso 25097, prestação de contas. Sidney de Carvalho Maganin,
Recorrente. Aqui também houve desaprovação de contas em virtude de duas irregularidades: extrapolação do limite de gasto com recursos próprios e a realização de duas doações sucessivas no mesmo dia, oriundas do mesmo CPF de pessoa física, totalizando R$ 1.551. Com relação à extrapolação dos 10% dos somatório arrecadado, não há dúvida nenhuma que há infração da resolução 23.607, de sorte que esse valor está sujeito à multa prevista no artigo 27 da resolução 23.607/207. Com relação às outras duas irregularidades, embora os valores sejam de cada cheque inferiores a R$ 1.064, o que acontece é que houve dois cheques no mesmo CPF no mesmo dia. Então, nós temos que considerar isso como se fosse apenas um depósito. E esse depósito extrapola o limite de R$ 1.064, de sorte que essa irregularidade está realmente documentada, e razão pela qual eu voto pelo desprovimento do recurso. É o voto de todos, então, a unanimidade negaram o provimento ao recurso. Com o que terminamos a sessão jurisdicional e passamos à pauta administrativa. Há, na sequência, 3 do desembargador Mensch. Eu vou deixar a palavra para o desembargador Mensch, então, são casos de designação de magistrados. Desembargador Mensch. O primeiro caso é da 162ª Zona Eleitoral, Santa Cruz do Sul. E eu estou encaminhando ao Pleno o nome da doutora Josiane Calef Estivalé, juíza de direito com atuação na comarca, para o exercício da titularidade da jurisdição nesta zona eleitoral, a partir de 3 de agosto, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, da Resolução 165/07, TRE, em razão de estar há mais tempo afastada do exercício da titularidade da jurisdição eleitoral. Fica aprovado por unanimidade. Seguinte, desembargador Mensch. O 20º é o caso de Luiz Felipe Lemos Almeida, 18ª Zona Eleitoral de Dom Pedrito. Viu? Dom Pedrito está... Sim. Vai encerrar o biênio dia 4 de 8. Por esse motivo, faz-se necessário o preenchimento da vaga concernente à jurisdição eleitoral. Estamos encaminhando o nome do doutor Diego Carvalho Locatelli, juiz de direito, com atuação na comarca, para o exercício da titularidade da jurisdição, da 18ª Zona, a contar de 5 de agosto de 2021, nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Resolução 65. Aprovado por unanimidade. Estou encaminhando o doutor Diego Carvalho Locatelli. Sim, aprovado por unanimidade. E, por fim, desembargador Mensch... doutora Carolina Granzotto, juíza da 163ª Zona Eleitoral de Rio Grande, aí o doutor Miguel Ramos deve conhecê-la, né? Encerrará seu biênio em 19 de agosto de 2021. Por este motivo, foi publicado o edital para preenchimento da vaga concernente à jurisdição eleitoral. Em conformidade ao disposto das resoluções TSE 21.009/2002 e TRE 165/2007, e se apresentaram 7 candidatos. E estamos submetendo ao Pleno o nome da doutora Denise Dias Freire, juíza de direito com atuação na comarca, para o exercício da titularidade da 163ª Zona a partir de 20 de agosto, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, da Resolução 165/2007. Em razão dela, doutora Denise, estará mais tempo afastada do exercício da titularidade da jurisdição eleitoral. E acolhido por unanimidade. É a filha da desembargadora Berenice. Da Maria Berenice Dias. E do João Pedro, né? Isso. E do desembargador João Pedro Freire. Isso, exatamente. Fez um trabalho muito bom e estrela no início.
Foi juiz substituto em Estrela. E aqui também é uma ótima juíza. Começou por ir aí. Grasuto também. Sim, muito bem. Bom, e por fim, um processo administrativo, sou relator, é só alterando a área de atividade de um cargo efetivo de analista para cargo efetivo de técnico judiciário na área de enfermagem, né? Uma necessidade aqui no tribunal. Se todos estiverem de acordo, fica aprovado, né? Então, tá, fica aprovado, então. Por fim, a próxima sessão, voltamos aos horários, né? Não dignos de Neandertal, né? Mas voltamos aos horários civilizados, né? Terça que vem, às 14 horas. E qualquer coisa... A doutora Gabriela gostaria de falar. Sim, já vou falar com a doutora Gabriela. O que é a doutora Gabriela? Desculpe, desembargador, mas eu acho que ficou sem proclamar resultado de um processo. Qual? Vamos proclamá-lo. É o 68569 do desembargador Oyama, que seria o 15º, que se tornou o 14º da pauta, com a retirada do mandado de segurança. Santiago? Tiago Gorski Lacerda? Só deixa eu localizar. Foi. Eu me lembro que nós só comentamos. Me lembrei do pai, que era deputado, que faleceu num acidente de trânsito. Mas provavelmente o pai. Tá, que a assessoria tinha avisado, eu acho que... De qualquer maneira, o que abunda não prejudica, né? Proclama o resultado unânime, deram parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas. Então, fica aí com qualquer dúvida. Doutora Gabriela, é a última sessão da doutora Gabriela, volta o doutor Rogério Vargas? Sim, na próxima sessão ele vai estar de volta, terminou as férias dele. Então, se os barcos permitirem, né? Sim. Não. Se os barcos permitirem, ele pode não chegar para a sessão. Se o doutor Rogério ouve isso, mexe, já entra em pânico aí. Esperando que não seja nenhum pensamento, nenhuma reserva mental. Sim, desembargador Oyama. Não, só meus cumprimentos para a doutora Gabriela, já que é a última sessão. Foi um prazer. Muito obrigada. Foi um cumprimento. Muito gentil. Concordo com a proposta do desembargador Oyama. Esse pessoal de Quaraí tem sensibilidade, né? Sim. Muito obrigada, destacar, eu acho que também a palestra brilhante do ministro Nelson Jobim, também com a participação, eu me surpreendi, do nosso querido desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira. É sensibilizante, né? Impressionante. Ele, pelo que lembro, ele deve estar ao redor de 87, 88 anos. Por aí. Uma luminosidade incrível. Por aí. Eu acho que foi professor, se não todos nós, da maioria aqui de processo penal, né? Penal. Grande professor. Eu, como vim do interior e não tinha aulas de latim, infelizmente não pude fazer o curso de Direito na Universidade Federal. Mas estudei ao lado ali na administração e usava a biblioteca do direito para completar a minha formação na PUC. Eu era um grande professor de processo penal, de direito penal, assim, tinha uma clareza de exposição, uma forma muito objetiva e muito preparado, né? Então, assim, eram aulas com linguagem simples, mas densa, né? Muito densa. E não só na área penal. O desembargador Gerson e eu tivemos aula com ele de administrativo. Administrativo também. Eu tive aula de administrativo com Angelito Aikel. Angelito Asmus Aikel. E a palestra do ministro Jobim foi maravilhosa, né? Ele conhece o outro lado também, não é? Quer dizer, foi ministro da Justiça, ministro da Defesa, não sei... deputado federal eleito, reeleito. Isso. E TSE e Supremo presidiu. E relator da revisão. Sim. Subrelator da Constituinte e relator da revisão.
E se vale uma inconfidência, o tempo que eu era presidente TJ, ia visitá-lo no Supremo, já na saída do avião, os comissários iam me perguntar que tinha uma mensagem lá da presidente do Supremo sobre qual era o almoço que eu queria no Supremo. Ele era qualquer um, já até nem pensava em almoçar. Eu almoçava com ele ali no gabinete da presidência do Supremo. Após o que nós íamos dar umas baforadas de charuto. Baforadas. Isso, com os charutos que ele tinha ganho do comandante Fidel. Eram os charutos especiais, né? Ele tem uma formação na área de lógica matemática rara. Isso ajudou sempre ele a expor dessa forma a estrutura mental impressionante. Ele tem formação em lógica, ele tem... Sim. Sim, em Santa Maria, na casa dele, ele tinha uma biblioteca seletiva no gabinete, onde eram exatamente obras de filosofia selecionadas e de lógica já. E jazz. Grande conhecedor de jazz. E recordei... Oi, discussões antológicas dele com o ministro Moreira Alves no Supremo sobre matemática e lógica. Sim, fantástico. E eu tenho uma saudade imensa do Dr. Ribassantos, e o Mestre conhece bem a história, que aos sábados os meninos iam almoçar na casa dele. Não sei se era na Lajada ou Montenegro, Mestre. Não, acho que era na Bagé. Bagé. Ou Lajada, ou Soledade. Isso, por ali. E os meninos iam almoçar na casa dele. Os meninos eram o Walter e o Nelson. Os pequeninhos. Esses eram hábitos que havia né, dessa convivência. Eu me lembro que tinha, aos sábados também se visitava a biblioteca do professor Galeno. Ele abria lá. Sim. Isso se perdeu um pouco, esse convívio. Eu era um dos alunos lá do professor Galeno, já no tempo da Padre Chagas. Exatamente. Tinha um original do Digesto. Eu peguei só a Padre Chagas. Eu não sei se o Gerson e o Orvalho foram alunos do desembargador Jorge. Não. Direito financeiro. Isso, era direito econômico, era a antiga economia política que virou direito econômico. Era uma grande pessoa, o desembargador Jorge. E Santa Maria, né? Eu acho que ele chegou a nascer. Eu acho que ele nasceu no Paraná, em Campo. Como é aquela cidade ao lado? Campo Mourão. Não, uma perto de Curitiba. Olha. Mas a família é de Santa Maria. Embora o ministro Carlos Maximiliano, foi tio dele, não é bem de Santa Maria. Se não me engano, São Jerônimo, mas se radicou. São Jerônimo. Isso, se radicou em Santa Maria. Ele e o irmão, que era médico. E nós temos no TRE uma sala em homenagem a ele. A sala no TRE Jorge Ribassantos. Ele conhecia a história do tribunal. Ele começou a advogava com o Walter Becker, eu acho. Walter Becker. Pai do Alfredo Augusto Becker. Exatamente. Presidente da OAB, um dos grandes advogados que esse Estado conheceu. O autor de uma das melhores obras de direito tributário, aliás, com um índice fantástico, é um manicômio tributário. Não. Essa obra é do filho. É do Alfredo. Sim, mas o Mestre está falando do pai. Sim, mas o Walter era o pai do Alfredo, que foi presidente da OAB, grande presidente da OAB. E uma pessoa maravilhosa. E ele tinha escritório no edifício Vera Cruz, não é, Mestre? Onde tinha o cinema Vitória embaixo. E o escritório deles, o Ribassantos, advogava com ele. Eu cheguei a pegar uma ação de desapropriação, a defesa de uma ação de desapropriação da área que seria o aeroporto. Lembra que tinha uma época que seria fazer o aeroporto internacional em Guaíba? E chamou a atenção o trabalho do advogado, então, Jorge Ribassantos. Walter Becker era daqueles advogados de formação também para direito econômico. Não, e uma pessoa... Vejam, Walter Becker e Walter José Dil. Isso. Que era da área tributária, daquela empresa Dil, Biderman e Bordas. Dil, Biderman e Bordas. E era ali
Edifício Condor. O doutor Walter, quem o conheceu, era uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. A par da sua atuação jurídica, como ser humano, era destacadíssimo. Assim. O doutor Walter Dil fez sustentação oral aqui no tribunal, na nossa 21ª, com 91 anos. Eu acho que os netos deles prosseguem no escritório, ou não? Saíram. Né? Eu acho que o escritório, talvez quem continue é o filho, o Valtinho. Tá, foi meu colega do Rosário. O neto que estava lá montou um escritório para ele, o doutor Rafael, muito bom. Rafael. O Valtinho foi meu colega de Rosário. Foi meu colega de Rosário. Cláudio Dil. Tá. Bom, deixando de lado essas divagações, os colegas também, qualquer problema que tiverem em termos de dia e horário, não tem nenhum constrangimento que se ajeita dia e horário. Só quanto ao horário, isso claro. Chama-se harmonia no tribunal. Isso, só quanto ao horário, nada de madrugadores. Né? Nada de madrugadores, aí é demais, né? 10 horas ainda vai. Não me peça 9 horas lá, o horário da turma. Presidente, então, se os barcos permitirem, o doutor Rogério volta. Chegará lá, o nosso homem do Alegrete lá. Então tá, né? Olha, obrigado a todos. Sim, Valor Miguel. Não, só agradecer a oportunidade de estar com os senhores durante essa semana. Hoje é a minha última sessão e aí o desembargador Silvio está voltando já na próxima sessão. Muito obrigado, prazer enorme. Não tem chance de golpe? Não tem chance de golpe. Aqui nós somos democráticos. Aqui nós somos democráticos, né? Não tem chance de golpe. Acreditamos no voto eletrônico. Não tem problema nenhum. E agradecer e cuidem-se. Um grande abraço a todos. Um prazer revê-los. Rio Grande deve estar muito frio, né? Não, está bastante. Aqui está bastante. Eu quase levantei voo aí em Rio Grande naquelas na esquina do encanava o vento ali. Na esquina do Banco do Brasil. Lembranças da advocacia, né? Tem o Charrua. Tem Pinheiro do Marcos, né? O Pinheiro do Marcos também, né? Sim. Senhor presidente, só para encerrar, uma mensagem do desembargador Silvio, que está no grupo. Estamos perdendo o charme da doutora Gabriela na tela. Meus cumprimentos a ela pela atenta atuação nas sessões. Eu estou redigindo com a ajuda do MEX, um código de conduta aqui. Né? Nós temos assim, não é, MEX? Visual, indumentária e outras coisas. Né? Vai ter um capítulo especial para o Silvio. Presidente, eu lhe digo, em termos de visual, de repente, não sei se referiu a essas minhas melenas aqui. Em seguida que tiver mais de 20 centímetros, elas serão cortadas. Né? Porque para doar tem que ter mais de 20 centímetros. Nós temos agora, o presidente e eu temos agora um reforço por um período com o corte do desembargador Dallagnol. Depois vamos saber se precisar de mais um outro reforço. Pois é, sem dúvida. Por etapas, né, Mendes? Por etapas. Eu estava seguindo na mesma corrente do que ele me abandonou sozinho. Tipo, uma brincadeira. Mas nós achamos ele muito loquaz ontem. Abraço a todos. Bom fim de semana. O desembargador Silvio, eu acho que o prato do almoço do desembargador Silvio deve ser uma tainha espalmada assada na brasa, com vista para o mar, né? Aí é demais. Não, desconfio que é por aí. Mas ele pode nos confirmar. Então tá, alguém mais queria falar? Então tá, um abraço a todos, bom fim de semana e até terça que vem. Até a próxima. Foi um prazer. Até mais.